just in time, então, às 10 horas, entrando já na questão das apresentações. Foi idealizado de que os novos talentos dariam contribuições científicas bem pontuais, 15 minutos, focando temas de sua expertise, mas num contexto de tips, de contribuição prática para a academia. E foi convidado o Dr. Fernando Gershman, que é uma pessoa altamente dedicada e com grande expertise no tema que vai falar, e para isso eu convidaria o acadêmico Rogério Sarmento Leite, diretor do programa Novos Talentos, para apresentá-lo e dar seguimento a essa parte da nossa reunião. Por favor, acadêmico Rogério. Bom dia a todos, me perdoem, a conexão está meio instável hoje, porque a minha casa eu acordei sem eu tenho o sinal da Claro Net aqui e está totalmente offline, então eu estou conectado no 3G e o som às vezes fica meio instável, até depois eu vou fechar minha imagem para não consumir muita velocidade. De qualquer maneira, mais uma vez, redobrando os cumprimentos a todos nessa manhã chuvosa de sábado, que por um lado nos serve também para deixarmos em casa e sermos mais assíduos a essa reunião de hoje, ordinária da nossa academia. Então, com muito prazer, eu tenho hoje a honra de apresentar um colega e amigo, do qual eu também sou admirador pela trajetória que ele tem já dentro da medicina do Rio Grande do Sul e do Brasil, em especial na área da endocrinologia. O Dr. Fernando Gershman é conhecido de todos. Ano passado foi alçado como justamente alçado, eu diria, como um novo talento da nossa academia, mas ele tem um extenso currículo que eu ficaria aqui a manhã inteira lendo todos os títulos merecidos e alcançados por ele. Mas até eu brinquei com ele, como é que tu quer ser apresentado? Mas assim, eu queria chamar o Dr. Gershman, né, que é professor associado do Departamento de Medicina Interna da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro do Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Clínicas e também do Hospital Moinhos de Vento. E também é postdoctor em Clinical Research da Universidade de Washington, em Seattle. Fernando, por favor, vai nos brindar com algumas palavras sobre o que há de novo no tratamento do diabetes. Obrigado, Fernando, e seja muito bem-vindo. Obrigado, Rogério. Eu gostaria de agradecer à academia pelo convite e eu acho que eu já, objetivamente, vou passar para a minha tela de apresentação. A minha ideia é, basicamente, em falando o que há de novo no tratamento do diabetes, gerar um novo conceito em relação ao manejo atual do diabetes mellitus, especificamente o tipo 2, porque o tipo 1 também incorporou uma série de novas tecnologias e requer uma aula específica para ele. Então, vamos passar para o próximo slide. Então, o diabetes, qual é o impacto do diabetes na nossa sociedade? Eu acho que esse estudo do Edward Gregg, que é um brilhante epidemiologista americano, que explorou os dados do Censo Americano de Saúde, o NHANES, demonstrando a perda de capacidade e expectativa de vida pelo diabetes em adultos com mais de 50 anos de idade. E ele demonstrou, então, que a expectativa de vida em quem tem diabetes após os 50 anos de idade reduz em 4,6 anos, com um tempo de incapacidade que é 20 a 25% maior que a média das pessoas acima dos 50 anos de idade, e com um desenvolvimento de incapacidade de 6 a 7 anos antes. Pode passar o próximo. Como é que a gente pode, então, intervir melhorando esse impacto do diabetes nos seus portadores na nossa sociedade? Então, o principal estudo que começou a nortear essa conduta foi o United Kingdom Prospective Diabetes Study. Foi um estudo com 4.200 pessoas com diabetes que foram randomizados
após diagnóstico no sistema de saúde da Inglaterra, a receber uma sulfonilureia, no caso a glibenclamida, ou naquela época a clorpropramida, isso na década de 80, ou insulina. Um braço do estudo recebia apenas dieta e não havia placebo, porque naquela época se acreditava que podia ser feito assim. E um subbraço do estudo também recebia metformina, que era um subbraço com obesidade. Esse grupo intensivo, quando comparado ao grupo dieta, teve uma redução da hemoglobina glicada a 7,1 e o grupo dieta chegou a 8%. Houve uma diferença de 0,9. E esse foi o impacto, então, do resultado do estudo depois de 10 anos. E o estudo acabou em 97, uma redução de 1/4 nas complicações relacionadas ao diabetes naqueles pacientes que usavam o tratamento intensivo versus a dieta. Depois do segmento de 10 anos observacional desses pacientes, houve também um benefício a nível de redução de mortalidade cardiovascular e complicações como insuficiência arterial periférica, que não tinha sido demonstrado de maneira adequada nos primeiros 10 anos, quando o ensaio clínico foi encerrado. Pode passar o próximo. Mas, mais recentemente, o próprio Edward Gregg, também avaliando uma série de bancos de dados americanos, ele demonstrou que a gente conseguia reduzir de maneira muito adequada, pode clicar mais uma vez, as complicações do diabetes entre 1990 e 2005. E esses dados que ele demonstrou, eles não eram propriamente relacionados apenas a uma melhora do controle glicêmico do diabetes. O que tinha em adição a isso, que foi incorporado como tecnologia nova na época, foi o conhecimento aprofundado em relação ao manejo da dislipidemia, da hipertensão, da abordagem dietética e da redução de peso, além de, e um dos mais importantes, da cessação do hábito tabágico. Então, esses 4 ou 5 aspectos diferentes do manejo do diabetes tiveram um profundo impacto na redução das complicações ao longo do tempo, em adição à questão do controle glicêmico. Provavelmente, esses, inclusive, a nível de doença cardiovascular, bem mais importante que a redução do controle glicêmico, que a gente sabe que é mais importante para a prevenção da cegueira, das complicações, da evolução da doença renal do diabetes e para a questão da neuropatia. Pode passar o próximo. No entanto, apesar dos resultados dos diferentes estudos demonstrando que nós deveríamos ter um target de hemoglobina glicada como controle glicêmico de 7, no Brasil, uma casuística realizada pelo Serviço de Endocrinologia do Hospital de Clínicas, liderada pelo professor Jorge Gross e pela professora Luciana Versosa Viana, demonstrou que realmente as nossas metas de controle glicêmico eram bem piores do que as metas almejadas em relação ao controle de diabetes. Apenas 1/4 da nossa população no sistema de saúde, nos múltiplos centros avaliados no Brasil, tinha um controle com uma hemoglobina glicada menor que 7. Pode passar o próximo. Por outro lado, nesse período de tempo, uma série de estudos começaram a ser delineados para saber se um controle melhor ainda, abaixo de 7, poderiam ter benefício a nível de desfecho micro e macrovascular do diabetes. Pode passar o próximo. E o principal deles foi o ACCORD. O ACCORD foi um ensaio clínico em que almejava o target de hemoglobina glicada abaixo de 6 versus uma hemoglobina glicada entre 7 e 8. E demonstrou que se a gente apertasse muito mais do que no KPDS, o controle glicêmico, na verdade a gente não só não causava benefício para os pacientes, mas aparentemente causava um aumento da mortalidade e mortalidade cardiovascular. Esses dados, naquela época, foram chocantes, isso foi em 2010, e a gente começou a repensar de uma maneira mais adequada o manejo do diabetes. O que aconteceu, então? Vamos passar ao próximo. Nós conseguimos pensar que, eventualmente, a hipoglicemia associada a um controle muito estrito poderia estar causando males para os nossos pacientes e desfechos micro e macrovasculares, eventualmente, por uma série de mecanismos diferentes. Se vocês pegarem ali na tabela, na coluna do meio, então a gente começou a adotar critérios para personalizar quem que deveria ter um manejo mais estrito, mais rigoroso, com hemoglobina glicada abaixo de 7 ou 6,5, e aqueles pacientes que deveriam ter uma hemoglobina glicada acima de 7, podendo chegar até 8,5 e 9, dependendo da gravidade. E para isso, os critérios adotados foram a estrutura familiar social, o risco de hipoglicemia,
o tempo de diabetes, a expectativa de vida, a presença de doença macrovascular e microvascular e doenças coexistentes. Quanto mais desses fatores de gravidade o paciente tinha, mais flexível a gente tornou o controle do diabetes, porque esses pacientes eram mais frágeis e com maior risco de hipoglicemia dos danos relacionados a essa. Quanto menos fatores esses pacientes tinham em relação a aspectos negativos, mais a gente apertava o controle e a gente conseguia com isso provavelmente um benefício maior no manejo do diabetes. Pode passar o próximo. Associado a isso, uma série de novas medicações surgiram, entre elas os análogos do GLP-1 ou glucagon-like peptide type 1. São medicações injetáveis que nós já temos no Brasil. Vocês vão ouvir falar nelas com o nome de Trulicity, como o nome de Victoza, com o nome de Saxenda e com o nome de Ozempic, comercialmente falando. E essas medicações foram testadas em uma série de grandes estudos e a meta-análise delas demonstrou, então, pode passar. Pode passar. Uma redução de desfechos cardiovasculares quando... tá bom assim? Uma redução de desfechos cardiovasculares... volta. Volta. Bota um. Mais um. Isso. Uma redução de desfechos cardiovasculares e piora de doença renal significativa na presença de todos os outros tratamentos para o diabetes, incluindo aí o tratamento da dislipidemia otimizado, da hipertensão, do manejo dietético e do próprio manejo de controle glicêmico dos pacientes. Ou seja, os pacientes estavam controlados sobre o risco glicêmico e foi adicionada essa medicação que baixa a glicose. E com esse tipo de manejo, os pacientes conseguiram um benefício adicional a nível de prevenção de complicações do diabetes. E esse é o conceito que eu gostaria de trazer aqui para vocês em relação a isso. São medicações que elas conseguem alterar a história natural do diabetes, independente do controle glicêmico, por agir uma série de vias metabólicas e também vasculares, independentes do controle glicêmico. Pode passar o próximo. Elas também causam redução de peso. É importante, chega a ser uma redução média no estudo de uma delas, 16%. E eu vou mostrar aqui um exemplo de um estudo que foi feito demonstrando o impacto disso de uma maneira mais adequada. Pode passar o próximo. Nesse estudo, os pacientes foram randomizados a utilizar a liraglutida numa dose de 3 mg, que é o Saxenda, para a obesidade, mas com efeito com 1,8 mg para diabetes. Os pacientes ali atingiram, então, uma redução de peso com intervenção dietética de 6%. Então, foram randomizados Saxenda ou placebo, e eles perderam mais 6% do peso após a intervenção dietética que foi preconizada para os dois grupos. Pode passar o próximo. Também uma outra classe de medicações que foi desenvolvida nessa época foram os inibidores da SGLT2. Os inibidores da SGLT2 eles atuam no túbulo proximal, causando um bloqueio da reabsorção de glicose. A glicose é eliminada na urina, junto com o sódio, porque existe nesse cotransportador de glicose, ele é de sódio acoplado. Então, a pessoa perde ao redor de 70 a 90 gramas de glicose na urina, ao redor de 400 calorias por dia de caloria que ele acrescentaria no seu corpo, associado a uma perda importante de sódio com uma redução significativa da pressão arterial. Essas drogas também causam uma redução importante de desfechos cardiovasculares, mortes por insuficiência cardíaca, internação por insuficiência cardíaca, mesmo em quem não tem insuficiência cardíaca, e piora e progressão da doença renal do diabetes, independente também do manejo da dislipidemia, da hipertensão, do manejo da intervenção dietética e do próprio controle glicêmico dos pacientes. Pode passar o próximo. Como é que isso acontece? Isso foram dados levantados pelo Dimitris Rados, ele é médico contratado do Serviço de Medicina Interna do Hospital de Clínicas. No doutorado dele, sob orientação da professora Cristiane Leitão, ele demonstrou que essas drogas, particularmente, que elas agem na redução da glicada, elas reduzem o risco de hipoglicemia, elas causam a redução de peso e elas reduzem também a pressão arterial. E esse benefício, atuando nesses 4 tipos de diferenciações, causa uma redução importante de mortalidade total versus aquelas medicações que não causam isso, como as sulfonilureias e a própria insulina. Pode passar o próximo.
Mas o que é mais importante para nós permitirmos utilizar essas novas tecnologias e centrar em diferentes aspectos de personalização do manejo dos nossos pacientes no nosso sistema de saúde, que eu acho que é a coisa mais interessante que a gente pode trazer para a nossa população e para o nosso próprio Brasil. Como é que a gente pode incorporar tecnologias que são caras, elas não são baratas, no nosso sistema de saúde? Podemos passar ao próximo. Esse foi um esforço realizado também pelo nosso grupo, também coordenado pela professora Cristiana Leitão, com a Lana, que também é médica contratada do Serviço de Medicina Interna do Hospital de Clínicas. A gente avaliou, então, em diferentes cenários, como é que essas drogas agiam e como é que elas causavam benefícios. Então, em pessoas com mais idade, pode clicar até aparecer o último, aí, isso, um pouquinho mais, isso. Em pessoas com mais idade, demonstrando que os análogos de GLP-1 reduzem, então, desfechos cardiovasculares. Isso quer dizer doença cardiovascular, infarto não fatal e AVC não fatal. E, nas pessoas com obesidade, os análogos de GLP-1 também causam isso. Nas pessoas com um fator de risco cardiovascular, os análogos de GLP-1 e os inibidores da SGLT2 também causam redução de desfechos. E nas pessoas já com doença vascular, tipo cardiopatia isquêmica, naquelas pessoas com doença renal, os inibidores da SGLT2 também têm um benefício muito importante. Pode passar o próximo. Nós também, sob minha orientação, a doutora Giovanna Piccoli, que é residente de serviço de endocrinologia, minha aluna de mestrado, a gente tinha uma sinalização com, especificamente, o Saxenda, de que poderia haver algum risco de doença maligna da mama. Num estudo de aprovação do Saxenda no FDA para tratamento da obesidade, os pacientes foram randomizados Saxenda versus placebo e houve um aumento de casos de câncer e neoplasia de mama com o Saxenda. Embora esse número não tenha sido estatisticamente significativo, tinha sido mais de 3.000 pacientes avaliados, então 10 eventos é muito pouco. A gente ficou curioso em relação a essa questão e nós resolvemos adicionar mais pacientes e mais eventos, fazendo uma meta-análise de todos os estudos já realizados em relação a essa questão com todos os análogos de GLP-1, não só com o Saxenda. Pode passar. Nós conseguimos, então, juntar 90.000 pacientes com a meta-análise. Pode passar. Pode. Aí. A gente demonstrou que realmente o risco é absolutamente zero em relação a esse risco de câncer de mama com o uso de análogos de GLP-1. Esse tipo de tecnologia permite, então, que nós possamos estudar de maneira mais aprofundada as associações de efeitos adversos em pequenos números nos ensaios clínicos, com muito mais poder e com uma análise muito aprofundada e muito descritiva em relação a essas questões, e esses estudos têm sido muito úteis para nós entendermos melhor realmente essas sinalizações que acontecem nos ensaios clínicos randomizados. Pode passar o próximo. Finalmente, eu gostaria de mostrar para vocês que esses dados todos, né, então a pergunta era como é que a gente poderia incorporar essa nova tecnologia a nível de benefício social para o Brasil. Existe um programa no Hospital Moinhos de Vento que se chama PROAD, não sei se vocês conhecem, é um programa que coordena ações para o Ministério da Saúde de incorporação de novas tecnologias. Esse programa tem sido coordenado pela minha esposa, a Verônica Copani. Esse é um programa de diretrizes e a Verônica, então, resolveu organizar, junto com o Ministério, a pedido do Ministério, uma diretriz sobre diabetes. Foi realizada revisão sistemática, meta-análise, análise de custo-efetividade, foi organizado através do sistema GRADE com diferentes profissionais da saúde, incluindo médicos, pacientes, farmacêuticos, enfermeiros e nutricionistas e pessoas do Ministério da Saúde, uma incorporação de novas medicações para o diabetes. Fazia 35 anos que uma nova medicação não era incorporada no sistema de saúde, e a gente conseguiu, com isso, aprovar na Conitec a incorporação dos inibidores da SGLT2 para o nosso sistema de saúde. Eu diria que, provavelmente, na minha carreira, isso foi a coisa mais interessante, mais legal que eu já fiz, a nível de utilidade pública e benefício social, e eu me sinto muito contente em ter tido a oportunidade de participar dessa ação. Embora eu não tenha coordenado, eu fui membro dessa ação, mas foi algo que realmente foi muito realizador. Pode passar o próximo. Então, mensagens para ficarmos em casa, porque hoje a gente não fala mais take home message, porque a gente não vai mais no congresso ou nos encontros, a gente fica em casa para vê-los.
Então, nem sempre um controle glicêmico muito estrito é o melhor. Pode passar ao próximo. Intervenções fundamentais são mudança de estilo de vida, e eu não cheguei a comentar muito por causa do exíguo tempo, controle da pressão e do colesterol, suspensão do tabagismo, e os inibidores da SGLT2 análogo GLP-1 reduzem peso, eles reduzem morte cardiovascular, doença renal, e essas medicações podem ser utilizadas independente da glicemia. E a gente consegue, com isso, se definir de maneira mais personalizada quem mais se beneficia ou não através dos diferentes estudos e diferentes meta-análises. Pode passar ao próximo. Eu gostaria de agradecer a todas aquelas pessoas que contribuíram com esses trabalhos no programa de pós-graduação em endocrinologia, que têm trabalhado comigo também em colaboração e em cooperação nacional e internacional através dos diferentes grupos de pesquisa. Obrigado. Só tenho que manifestar vamos dizer, a gratidão por trazer inovações, trazer a imagem de que há um epicentro nessas questões dentro do nosso meio e agradecer ao Dr. Fernando pela forma tão didática que apresentou. Eu não sei se o Dr. Rogério quer dizer algumas palavras, mas eu só tenho a elogiar e esperar que hoje novo talento e logo em breve um candidato a titular, já que é uma pessoa de grande produção, como os outros também, mas destaco isso nesse momento. O Rogério gostaria de fazer algum comentário? Eu acho que ele não está. Não, também só agradecer e cumprimentar o Fernando, e acho que essa brilhante apresentação dele reforça, né, o que é a medicina dos dias de hoje, né, o que a gente chama em cardiologia a gente fala de heart team, eu acho. Falhou o som, Rogério. Estamos escutando? Falhou, deu uma falhada. Me escutam agora? Agora sim. Não, então eu estava dizendo que eu queria cumprimentar e agradecer ao Fernando, que eu acho que essa palestra brilhante dele ilustra bem o que é a medicina nos tempos atuais, né? Aqui na cardiologia a gente fala muito heart team, que é a habilidade de vários profissionais dentro da mesma área, com suas subespecialidades tratando. E em medicina, de uma maneira geral, cada vez mais a gente precisa unir realmente esforços. Então, isso demonstra que como o controle, não só do diabetes, mas de outros fatores de risco, impactam diretamente em áreas que nós atuamos. Eu como cardiologistas, outros como pneumologistas, outros como neurologistas, outros como nefrologistas, mostrando então cada vez mais que essa integração ela não é só fundamental, ela é totalmente necessária, e quem mais ganha com isso, sem dúvida nenhuma, são os pacientes, né? E obviamente por consequência a nossa sociedade. Obrigado, Fernando, e bom mais uma vez cumprimentar a todos aí, me despeço para dar sequência agora vou a palavra ao Dr. Lavinsky. Obrigado. Quando citaste todas as especialidades, na minha de otologia, o metabolismo da glicose tem um papel central. Então, acho que em toda a medicina se aplica o que foi feito hoje, inclusive a minha linha de pesquisa principal. Eu gostaria de lembrar que as perguntas palestrantes será no final, após a palestra do professor Emílio. Então, eu dou seguimento ao processo da reunião, convidando o doutor Sérgio, que irá fazer a apresentação do nosso palestrante na palestra magna, e dizer, já de minha parte, de como estamos satisfeitos, como dirigente da academia, em ter uma pessoa do porte do Dr. Emílio, e aguardamos com bastante curiosidade uma palestra como essa de Envelhecer com Sabedoria,
que é algo que começa desde que somos muito jovens, seguramente que precisamos ter essa percepção. Eu não vou me estender, esse é o papel do Dr. Sérgio, que vai apresentá-lo e dar outras conotações relativas à pessoa do professor Emílio. Dr. Sérgio. Pois não. Agradecendo o fato do Dr. Emílio ter aceito o nosso convite, eu destaco que os principais títulos do Dr. Moriguchi é médico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, PhD em Medicina pela Universidade de Tokai, no Japão, Fellow in Geriatric Medicine and Gerontology pela Wake Forest University School of Medicine e professor do Departamento de Medicina Interna da URGS, professor visitante da Faculdade de Medicina de Yokohama City University e da Chiba University, Japão. Esses títulos, evidentemente, não cobrem o extenso currículo do Dr. Moriguchi, que está de mala pronta para ir ao Japão para ser homenageado durante a Olimpíada pela Fundação Japonesa de Apoio a Atividades Sociais Voluntárias, que é presidida pela primeira-dama do governo japonês. Vejam os ilustres acadêmicos que o Dr. Moriguchi foi um dos 5 a serem homenageados entre 2.500 pré-indicados. Com a palavra, o Dr. Moriguchi. Sérgio, muito obrigado. Bom dia a todos. Eu não sei se todos me ouvem. Eu tive problema de internet de manhã. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Obrigado. Em primeiro lugar, eu me sinto honrado, mas muito nervoso de ver tanta gente importante. Só meus professores, mentores, meus veteranos. Então, assim, e depois do Fernando é muito difícil falar, né? Mas ainda bem que eu não vou falar muito de evidências de remédios, mas vou falar da minha percepção sobre envelhecimento. Então, eu agradeço pelo convite, muito honrado, e eu vou pedir permissão para compartilhar minha tela. Posso, Sr. Sérgio? Pode, já está autorizado. Perfeito, estamos vendo já. Eu não sei se vem a minha tela. Perfeitamente. Bem, então, o título que eu preferi escolher para a nossa conversa de hoje, não é aula, porque como é que eu vou dar aula para os meus professores, né? Envelhecer com sabedoria, eu diria assim, é uma reflexão minha hoje, né? Depois de alguns anos trilhando nessa área de envelhecimento, como médico e profissional de saúde, e eu gostaria de dizer que, em relação a esse assunto, diretamente não tenho conflito de interesse, exceto o fato que eu quero envelhecer com sabedoria, e isso, por isso que estudo bastante assunto. E eu gostaria de começar também dizendo que o que eu vou apresentar não é um mérito meu, né? Eu faço parte de uma história, essa história não somente contexto histórico, mas familiar também. Eu sou da geração de médicos japoneses, né, que veio para o Brasil para cuidar da saúde e para que as pessoas possam viver mais e melhor, começando pelo meu avô, que em 1930 foi o primeiro médico que o governo japonês destacou para vir para o Brasil para cuidar dos imigrantes japoneses. E o meu avô foi uma pessoa que me foi um modelo, porque ele passava o ano inteiro dentro de um jipe, viajando o Brasil inteiro, literalmente desde Amazonas até o Chuí, né? E eu, como continuo esse trabalho hoje aqui no Sul, até hoje eu tenho pacientes no interior que foram consultados pelo meu avô, e eles se lembram disso, né? E ele dedicou a vida para que os imigrantes japoneses pudessem viver com mais saúde e melhor. A partir de 71, meu pai, né, Yuki Moriguchi, ele trouxe a nossa família, nós imigramos para o Brasil em 71, eu tinha, naquela época, com mais de 10 anos, e além de ter fundado o Instituto de Geriatria e Gerontologia na PUC-RS, e ter contribuído para o progresso da geriatria, principalmente geriatria preventiva no Brasil, ele também contribuiu a vida inteira dele nas férias, como eu faço também, para a saúde, né, dos imigrantes. E eu, formando em 82, desde a época estudante, ajudava o pai, também continuei.
E esse interesse pelo envelhecimento, as pessoas viverem mais e melhor, então eu herdo, vamos dizer assim, né, mérito meu, eu herdei, né, desses trabalhos e da convivência com figuras como meu avô e meu pai. Então, o que eu vou apresentar hoje é uma reflexão pessoal e eu até gostaria que fosse até uma conversa, né? Então, se eu for não muito claro em algum ponto, eu queria até que me interrompesse. E nesse ponto, eu gostaria de perguntar se estão me ouvindo bem, se o som está bem. Tá Se eu bem? estou Perfeito, falando claro, está bem? perfeito. Bem, eu vou começar com um slide que não tem nada a ver com envelhecimento, mas que eu acho que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje, que é sobre a nossa civilização, né? E esse artigo tem me acompanhado há décadas e eu acho muito importante, né? Porque nós falamos que somos civilizados e falamos que a civilização permitia a longevidade, né? E quando se fala que a civilização, o progresso da ciência permite a longevidade, eu fico imaginando o que é isso que permite a longevidade. E eu fui pesquisar, então, bem, muitos anos atrás, o que era a civilização, então, que nos permitia viver mais e melhor. E, para minha surpresa, tinha uma frase que eu não entendi bem. Era um fêmur fraturado e cicatrizado, e eu fui ver o texto, né? E aí eu só vou transcrever aqui uma parte desse texto que achei extremamente importante e trago até hoje, que naquela época, na era paleolítica, né, do qual esse fóssil foi descoberto, a Margaret Mead, que é antropóloga americana, fala assim, que um fêmur quebrado que cicatrizou é evidente que alguém teve tempo para ficar com aquela pessoa que caiu, fraturou, né? Tratou da ferida, levou a pessoa à segurança e cuidou dela até que se recuperasse. E diz assim, ao ajudar alguém durante a dificuldade é onde a civilização começa. Isso faz algum tempo e comecei a refletir sobre isso. Então, não é só a tecnologia, né? Não é só a ciência, né, que faz que a gente viva mais e melhor, mas esse espírito de ajudar alguém, né? E eu vou falar um pouco sobre isso, e hoje nós temos evidência que isso realmente faz sentido. Bem, eu não podia deixar de falar hoje, né, da longevidade sem falar do Covid, né, que estamos vivendo essa pandemia, um momento complicado, né, nos meus quase 40 anos de vivência médica, é a primeira vez que eu vivi no ano passado e esse ano também situações que eu não tinha resposta para os meus residentes. Eu nunca me senti tão ignorante em relação à medicina como esse último ano, né? E realmente, assim, até hoje nós não temos, né, um tratamento específico para COVID. A gente estuda, pesquisa tanto, eu participo de vários protocolos no clínicas, a gente está aprendendo todos os dias. E nesse contexto que eu me senti bem perdido, né, eu aprendi uma coisa muito importante. Primeiro, que eu não sabia de nada. E segundo, que o time é importante, né? E eu tenho aprendido tanto, eu tenho uma sorte tremenda de ser professor do Clínicas, né? E viver mensalmente não, viver todos os meses, né? Com uma equipe diferente de jovens residentes. E isso me torna jovial, ou seja, me ajuda a envelhecer melhor, né? E isso porque com eles, e eles são muito espontâneos, né? Os jovens. E como as coisas vão mudando e as coisas surgem todos os dias, nos rounds de manhã, tem coisas que realmente eu não sei qual é a resposta certa, eu pergunto para eles e vou aprendendo. E isso certamente está me ajudando a crescer e envelhecer melhor. E acho que esse espírito de grupo, espírito de equipe, espírito de aprender, saber que a gente não sabe nada e que tem que aprender é um elemento muito importante para o nosso envelhecimento. Desculpe, eu não sei se alguém quer falar. Alô? Não, o senhor pode continuar. Posso continuar? Eu pensei que alguém Pode. tinha... Tá. Bem, então, falando do envelhecimento, né? O envelhecimento é um processo que começa, assim, literalmente, quando nós começamos como ser humano, como um ser no útero da mãe, né? E nós sabemos que o envelhecimento começa no momento da concepção, é um conceito cronológico, vamos dizer assim, e é o tempo que passa na nossa vida e não há como parar.
né? E nós sabemos que, por exemplo, o estilo de vida da mãe, enquanto nos gesta, é importante para a nossa saúde no futuro. O que nós aprendemos na infância é importante para o nosso futuro, como nós crescemos, né? E, então, é uma necessidade que nós temos, né, de saber o que é importante para a gente poder envelhecer bem desde o início, né? E a pessoa me pergunta assim, com 40, 50, 60 anos, se é tarde demais. Não, nunca é tarde, né? Sempre podemos mudar o curso. Agora, o fato é que todos nos envelhecemos desde o início e não tem como parar, e nós temos que saber envelhecer bem. E em relação a determinantes da longevidade, né, isso não precisa nem falar que são meus professores aqui, né, tem um estudo clássico que foi publicado no Nature no início de 2000, que fala sobre determinantes de longevidade da saúde, né, e como a longevidade depende da saúde, nós sabemos, né, que o componente mais importante é o estilo de vida, como nós vivemos, né, aí inclui-se todos hábitos de alimentação, de atividade física, repouso e tal. E logo depois vem o ambiente, né? E esse componente ambiente, né, que por muitos anos nem se falava, hoje em dia se sabe que talvez seja o mais importante. Porque o ambiente não é exatamente o local geográfico em que vivemos. O ambiente fala das pessoas com que nós vivemos, né? São as nossas companhias, porque as pessoas com que nós vivemos nesse ambiente é geralmente o que acaba ditando o nosso estilo de vida. E hoje em dia nós sabemos também que o envelhecimento, longevidade, não é um conceito individual, é um conceito grupal, é um conceito do grupo, né, que nós pertencemos, família, né, a sociedade, né, o país e tal. Então, a questão do estilo de vida altamente dependente de com quem que nós vivemos, certamente é um componente importante, e eu vou querer falar um pouco sobre isso, né? E não vou ficar me detendo sobre os detalhes da dieta, da longevidade ou atividade física, mas vou falar sobre o mais importante, que é essa interação, estilo de vida, que por sua vez depende muito com quem nós vivemos. E aqui está o segredo japonês da longevidade, o ideograma japonês, que representa a longevidade, e não é só longevidade, esse ideograma representa felicidade também. Quando nós temos festas de idosos ou locais que trabalham com idosos, sempre tem esse quadro, que é famoso, né, escrito por um sábio japonês do passado. Esse ideograma japonês, e como todos os ideogramas orientais, tem um significado intrínseco, tem no meio, né, o ideograma do coração, ou seja, para ser longevo tem que ter o coração em cima, o direcionamento fundamentado no terra, vamos dizer assim, bem firme, e embaixo as pernas, ou seja, a gente tem que saber fazer as coisas de coração com cabeça, né? Então, o segredo da longevidade está aí. E onde é que nós buscamos? Claro, buscamos com quem vive mais e melhor. Esses estudos de longevidade começaram de uma forma mais sistemática na década de 70, com os estudos de Blue Zones. Blue Zones são áreas de longevidade do mundo que o pessoal do grupo da Harvard, que é um grupo que sempre se interessou pela longevidade, começou a pesquisar. E naquela época começou a se levantar vários dados, principalmente biológicos, né? E os primeiros locais foram Okinawa, que são as ilhas do sul do Japão, que continua sendo a área mais longeva do mundo atualmente, a ilha da Sardenha, na Itália, uma comunidade ao sul da Califórnia, de adventistas, Loma Linda, e uma região no meio da Costa Rica, né, onde tem nativos que vivem bastante. Bem, não vou falar de detalhes, vários estudos. Primeiro, os estudos sempre foram muito focados na parte da dieta, atividade física, principalmente da dieta. Mas a última apresentação que teve alguns anos atrás, dos Blue Zones, eu vou só mostrar um gráfico, né, quais são os determinantes mais importantes em termos de expectativa saudável de vida, né, com qualidade de vida. Veja só, o maior impacto é a integração social e falando detalhadamente, são as pessoas com que vive o indivíduo, ou as pessoas sentirem-se integradas, ter pessoas, ter amigos, ter familiares, né?
É claro que a gente, como médico, fala sempre, né, tratar pressão, tratar colesterol, vacinar, tal, não fumar, essas coisas continuam participando como determinantes. Mas, claramente, né, os estudos, depois de várias décadas, mostram que o que impacta mesmo na expectativa saudável de vida, mesmo corrigido por outros fatores, né, não é tanto os números de colesterol, de pressão, mas sim o fato de estar socialmente integrado com sua família, sua comunidade. Isso é uma coisa que, ao longo do tempo, eu ia me questionando, né, se isso não era uma coisa realmente importante, e eu tenho certeza hoje que é muito importante. E uma das pessoas que mais acompanha esses estudos Blue Zones é uma psicóloga americana chamada Susan Pinker, e ela já esteve aqui, né, falou conosco aqui alguns anos atrás, nas Fronteiras do Pensamento. Ela publicou, após acompanhar vários grupos do Blue Zones nessas vilas, principalmente na Itália, um livro chamado The Village Effect, o efeito vila, né? E ela fala da importância da interação face a face com a longevidade, né? E a ideia principal é que, eu acho isso tão importante, que relacionamentos próximos de amizade, de amor, elas curam, ajudam as crianças a aprenderem o que é importante e faz as pessoas viverem mais e ser felizes. Para quem gosta de leitura, é muito, muito interessante esse livro. E eu acredito, né, que muito do que está nesse livro, que resume vários achados cobertos, Blue Zones em relação à longevidade, é bem verdadeiro. E eu tenho procurado trabalhar isso com as pessoas que estão ao meu redor na pesquisa em Veranópolis e também com meus pacientes. Bem, em termos de dados, né, tenho que apresentar alguns dados também, certamente o estudo longitudinal de envelhecimento mais antigo, mais longo que se tem registro e que é de peso é o estudo longitudinal de Boston, da Universidade de Harvard, né, que tem acompanhado duas comunidades de Boston por mais de 80 anos agora. E esse estudo, né, que já está no quarto diretor, apresentou os dados, e isso provavelmente muitos do senhor já sabem, né? Esse estudo começou na década de 30, seguindo uma coorte de estudantes da Harvard, que naquela época estavam no segundo ano, e também uma comunidade carente de Boston, né, para comparar, né, o envelhecimento entre os egressos de Harvard e a população operária bem pobre, né, que morava nos bairros mais pobres de Boston. E isso foi realmente um estudo muito, muito bem feito, né? Quem gosta de entender um pouco pode ler esse livro, que é bem interessante. E esse estudo, que seguiu não somente a história, mas tem exames, tem inclusive marcadores biológicos bem interessantes, nos deixou 3 lições muito importantes depois de 75 anos de segmento. Primeiro, como o estudo de Blue Zone já tinha nos sugerido, que os bons relacionamentos nos mantêm mais saudáveis e felizes ao longo da vida. Segundo, que não é apenas o número de amigos que você tem, mas sim a qualidade dos relacionamentos mais próximos, que certamente o que mais importa e que pode estar relacionado com o envelhecimento. E, por fim, relações saudáveis protegem não apenas a nossa saúde física, mas também a nossa mente, não somente em termos de função cognitiva, mas também de motivação para a vida, né? De manter-se protegido da depressão. Ou seja, vários estudos, então, têm contribuído para mostrar que é importante, sim, né? Nós não podemos negar estilo saudável de vida, isso já sabíamos, né? Mas é muito importante a gente viver bem com outras pessoas, ter companhias, né? E, para contribuir um pouco, como eu sou, né, do Japão, sou japonês, eu sempre trago a minha experiência, como foi comentado. Eu passo cerca de 2 meses do ano, não agora, né? A última vez que fui para o Japão foi em fevereiro do ano passado.
Geralmente, eu passo os meses de fevereiro e outubro dando aulas nas universidades de Yokohama e de Chiba, onde sou professor visitante, e lá eu consigo retornar às minhas origens, né? Essa foto é a foto que eu mais gosto, no fundo, o Monte Fuji, que representa o Japão, a tranquilidade da água, que representa a natureza, né? A pureza da água, a vida. E na frente aqui, né, a cerejeira. A cerejeira é a flor nacional do Japão e tem um significado muito importante para os japoneses. A cerejeira, provavelmente vocês conhecem, elas durante o inverno, né, não tem nenhuma folha, parece que a árvore está morta porque não tem nenhuma folha nem flor no inverno, só que se for ver bem, tem vários brotos. E esses brotos, no determinado momento da primavera, geralmente no início de abril, elas florescem repentinamente, elas florescem assim de repente, cada árvore ela abre as flores da cerejeira de uma forma espetacular de repente, e dão aquela beleza assim alegando o ambiente. E isso no Japão é considerado o início da primavera, início do ano fiscal. No Japão, o início do ano fiscal é abril, exatamente coincidindo com a abertura das cerejeiras, e elas enfeitam a natureza, alegram o ambiente. Em um determinado momento, ao redor no final de maio, elas caem de repente. De repente, as flores caem, e de noite para o dia, e as árvores ficam de novo desnudas, né? E essa vida da cerejeira é considerado, né, um símbolo da vida do japonês, vamos dizer assim, que a vida tem que ser preparada, que seria o inverno, e que no momento certo a gente tem que florescer e mostrar serviço, mostrar trabalho, e alegrar e melhorar a sociedade, e depois, quando chegar a hora, desaparecer, deixando lugar para os outros. E essa filosofia, na verdade, ela tem história nas duas religiões que assim os japoneses cultuam, né? Embaixo, a religião shintoísta, que é a religião do imperador, a religião que venera a natureza, né? Que é uma religião com bastante, né, respeito pelas coisas que já estavam na terra, a natureza, tanto que cada templo shintoísta tem alguma coisa da natureza sendo venerada. E a religião budista, né, que veio do continente ao longo da história, que fala do amor ao próximo, né, da sinceridade, da importância da fidelidade, da verdade. E, com isso, o japonês tem como filosofia de vida, né, uma coisa que se baseia nessa história toda, chamada Ikigai. Ikigai, em japonês, a tradução assim, completa um tema, seria propósito de vida, o sentido de vida, motivação para a vida. E entre os vários estudos de longevidade no Japão, hoje em dia se sabe, né, então, independente dos fatores biológicos, o fato de ter Ikigai bem claro na mente é muito importante para a longevidade. E esse estudo, Osaki, que é um dos estudos longitudinais japoneses mais antigos, mostra claramente que no Japão, quem tem claramente o Ikigai, que é esse propósito de vida, motivação para a vida na mente, vive mais e melhor, com qualidade de vida melhor, do que as pessoas que não sabem exatamente. E isso tem sido um grande problema atualmente, porque muitos jovens de hoje, né, não tem uma ideia clara sobre qual é o seu propósito de vida, né, qual é o seu plano de vida. E o Ikigai, para explicar rapidamente, é algo que a gente tem que saber fazer bem e que a gente tem que gostar de coração, viver isso de coração, mas também, como o Japão são ilhas, né, todo mundo vive junto, tem que ser algo que o mundo precisa, que a sociedade precise, mas também tem que ser algo que nos sustente, porque sem sustento a gente não vive, né? O que a gente faz bem e que a gente ama é a nossa paixão, né? E o que a gente ama e que o mundo precisa é a nossa missão. Se a gente faz bem e nós podemos ser pagos, é a nossa profissão, como, no caso eu médico, nós médicos, né? E o que a gente faz bem é pago e o mundo precisa, é a nossa vocação. Isso tudo junto, intricado, né? É o Ikigai, que dá, vamos dizer assim, motivação, principalmente para as pessoas que têm isso claro na mente. E isso, no Japão, é considerado o determinante principal da longevidade, com
com qualidade de vida e ser feliz. Bem, para terminar, eu queria apresentar os dados do nosso projeto Veranópolis, que nós começamos em 1994, quando eu ainda estava na PUC. Naquela época, eu tinha recém voltado dos Estados Unidos do meu fellow de geriatria e gerontologia, e o meu mentor, o Bill Hazard, que era um dos grandes geriatras dos Estados Unidos, ele disse: olha, Emílio, quando voltar para o Brasil, descobre onde que as pessoas no Brasil vivem mais e faz pesquisa nesse lugar. E, realmente, em 94, por acaso, logo cheguei, uma revista geográfica universal falava de celeiros de longa vida no mundo e falava de Veranópolis, que era o local mais longevo do Brasil, e pesquisando no IBGE, realmente eu constatei que naquele ano era o município mais longevo do Brasil. E começamos as pesquisas em 94, baseado, né, no protocolo que vou apresentar agora, chamado Projeto Veranópolis da Terra da Longevidade, Projeto Veranópolis, resumidamente. Nós nos baseamos o estudo nos mesmos moldes do estudo do Blue Zones, nos determinantes de saúde da OMS naquela época, onde tinha 5 determinantes principais: a questão nutricional, a questão da atividade física, depois do repouso e lazer, a questão social e, naquela época, a questão espiritual, né? Então, nós fizemos esse projeto, não vou apresentar dados, porque acho que não cabe aqui, mas o que nós assim, constatamos ao longo desses 26, 27 anos de estudo é que, realmente, assim, em termos de alimentação, o pessoal come bem, mas principalmente coisas da terra, que os idosos são idosos longevos, né, que eles mesmos produzem, né? E tem uma coisa bem interessante que eu aprendi com idosos de lá, que a saúde, eles não compravam nas prateleiras de uma farmácia, mas eles conseguiam no quintal da sua casa, né? E sempre idosos preparando, né, cultivando, preparando seu material com muita alegria e oferecendo, porque eu vou ainda mensalmente para fazer, continuar esse texto longitudinal. É impressionante, cada vez que eu sou convidado para comer, almoçar numa casa, é impressionante como eles preparam com carinho o que eles fazem, e tenho muito orgulho de fazer tudo em casa. A questão da atividade física, essa aqui é uma saída de missa no domingo de manhã. A atividade física principal dos idosos é caminhar, e eu peguei essa foto para mostrar, né? São idosos caminhando com bengalas, ou seja, certamente deve ter artrose, né? Mas mesmo com artrose, sabe que é importante caminhar e caminham, né? E isso é uma coisa importante, não ficam parados, perdendo para a dor. E outra coisa importante, que o poder público na sociedade, por acaso o prefeito de Veranópolis é um cardiologista, Valdemar De Carli, que já acho que está na 3ª gestão, né? E a gente tem feito muitas coisas juntas, porque esse Valdemar De Carli, que é o nosso colega, era o secretário da Saúde em 94, quando nós começamos estudos, e desde então nós começamos a falar sobre longevidade, importância da dieta, atividade física. Então, ele criou várias áreas dentro da cidade para os idosos poderem caminhar com segurança. Acho que isso é uma coisa que ajuda, né? Isso a gente vê nos locais longevos também. A questão do repouso e lazer e fazer as coisas, né? Esse é um idoso que recém acordou da siesta de tarde e está na mesa tudo que ele fez: o vinho, o queijo, o pão, né? O fogão a lenha ali, né? Assim, tudo é feito por eles, cozinhado por eles, produzido por eles. Então, esse, vamos dizer assim, valor de fazer as coisas, ter vontade de fazer as coisas, e também a questão social, né? São idosos que estão jogando truco, né? É muito comum, qualquer barzinho, essa aqui é a nossa paroquial, mas qualquer lugar eles se reúnem, né? E isso é uma coisa muito, muito importante, essa interação social, né, que a gente vê nos outros estudos. Em Veranópolis isso é constante, e são todos esse pessoal acima de 70, 80, 90 anos que continuam jogando truco, né? E que, quando a gente chega, eles convidam. Eu aprendi, sou muito, sempre estou perdendo, mas eles são muito bons, né? E essa motivação de estar com os amigos sempre é muito, muito motivador.
uma vez por mês, agora não por causa da pandemia, mas até início da pandemia, nós temos baile da longevidade, onde os idosos se reúnem, e tem sempre programações bem motivantes, né? E essa ideia de que não se tem idade para sentir bem, não se tem idade de preconceituidade para se divertir, né? Certamente é um dos grandes segredos da longevidade. E também a questão da espiritualidade, né? Independente da religião, isso porque eu também sou japonês e no Japão a gente vive aquele ambiente shintoísta budista, né? Quem tem fé, né, tem valores que nos norteiam, e certamente isso ajuda, principalmente nas horas difíceis e principalmente quando a gente já está ficando velho, né, e a gente começa a ter limitações funcionais, e isso certamente é uma coisa que não somente aqui em Veranópolis, mas em outros locais também ajuda a viver mais e melhor. E aqui tem um gráfico, desculpe que a referência não aparece embaixo, mas a publicação que nós fizemos sobre quais são os determinantes de longevidade em Veranópolis, né? Claro que, em primeiro lugar, vem a saúde, porque sem a saúde, né, se não tem saúde, a gente não consegue viver, né? Mas veja só, logo depois vem a questão da importância da família, depois a renda, porque certamente nós sabemos todos, né, que a realidade é a gente tem que ter o pão do dia seguinte, né? Tem essa segurança de renda, depois trabalho, e esse trabalho não é necessariamente carteira assinada, porque são pessoas, né, longevas, 80, 90 anos, mas sim ter trabalho que sinta-se produtivo, que sinta-se útil para os outros. E depois os amigos, né? E se a gente coloca junto aqui família, trabalho e amigos, né, que é exatamente o que os outros estudos falam de integração social, ela é mais que a própria saúde, ou seja, se botar junto é o determinante mais importante da longevidade com qualidade de vida, no caso de Veranópolis também. Então, nós confirmamos, né, esses dados do exterior. E, por fim, eu queria falar um pouco da nossa vida, né? A gente vive num mundo tão corrido, né? E esses estudos todos mostram que a vida em família, né, tá junto, e ter momentos tranquilos é importante, mas a gente vive correndo, e aqui do lado direito é mais ou menos muitas vezes o que a gente faz no hospital, né? Come correndo um hambúrguer, um sanduíche, vai para o ambulatório de tarde. Só que, assim, isso não é uma coisa que é raro, né? Se a gente for ver bem, muitos, né, de nós, infelizmente, acabamos fazendo, né, coisas rápidas, fáceis, mas hoje em dia cada vez mais sabe que o que realmente importa, né, a gente saber se alimentar bem, que todo mundo sabe, né? Mas dentro de um ambiente familiar ou com amigos. E eu tenho um ditado que também aprendi em Veranópolis, né, que a gente come muito bem lá. Eu realmente gosto de ir lá porque a gente come super bem em Veranópolis. É o ditado que os idosos me ensinaram, né? Que é muito mais importante com quem que a gente está comendo do que a gente está comendo, e eu tenho certeza que tem uma grande verdade atrás dessa frase. Para terminar, então, eu não digo segredos, mas acho que as dicas da longevidade, né? Certamente ter cabeça boa é fundamental, a gente vê isso nessa época da pandemia. A boa convivência, ter bons amigos, bons familiares, pessoas com quem a gente possa contar, conversar e dividir as angústias, as alegrias também. Então, na base, certamente, a convivência com família, amigos e rede social, né, é fundamental para a nossa longevidade. Saber comer com sabedoria, né? Certamente sem excessos, isso todo mundo sabe, não vou nem falar aqui, né? Tem pessoas que entendem disso muito mais do que eu. Saber viver com alegria, né? Com espírito positivo, esperança, espiritualidade, né? E saber ter um momento relaxado, lazer. E também é importante, né? É demais reforçar que a atividade física é importante, manter-se ativo. E com isso, assim, eu não sei se consegui transmitir a minha reflexão sobre envelhecimento. Talvez não tenha ficado uma coisa muito pontual, como tu desejasse, mas eu quis transmitir para os senhores a minha trajetória dentro dessa área de envelhecimento e como eu enxergo a questão do envelhecimento com saúde, né, nos dias de hoje. Muito obrigado pela atenção. Muito bem. Professor Moriguchi,
quando na nossa reunião administrativa foi levantado seu nome, não houve discussão, foi unânime que seria a pessoa de escolha máxima importância. E a sua palestra, com um toque muito pessoal, de muita experiência, demonstrou que todos que estavam ali estavam certos. Agradecemos, em nome da academia, a sua aceitação, a sua apresentação qualificada e as reuniões da academia são abertas, gostaríamos de ter a sua presença quando um tema lhe fosse de agrado. São pessoas da sua qualificação que nós queremos estar perto. Portanto, eu gostaria de saber se o Dr. Sérgio quer dar alguma palavra final a respeito disso. Vai ficar aberta para perguntas logo na sequência, se alguém quiser fazer comentários ou perguntas relativas às duas palestras. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, doutor Emílio. Eu tenho uma curiosidade para comentar, que eu também fui contratado pelo mesmo prefeito, Valdemar De Carli, para fazer um programa de prevenção ao consumo de drogas em Veranópolis. E quando lá cheguei pela primeira vez para ter as nossas reuniões com os prefeitos, secretário de saúde, secretário de educação, etc., a cidade respirava um ídolo na área da medicina, que é o Dr. Moriguchi. E nos 7 anos que eu lá fiquei, passando por diferentes gestões, né, o Dr. Moriguchi sempre foi para mim um norte do que fazer com aquela comunidade. Embora nós não nos conheçamos pessoalmente, a experiência foi extremamente rica, essa de Veranópolis, e eu pude saborear todas as belezas daquela comunidade, belezas anímicas, mais do que tudo, né, que o Dr. Moriguchi apresentou. Então, muito obrigado, Dr. Moriguchi, e acho que o nosso conferencista fica aberto para o debate. Já vi que o acadêmico Gilberto quer falar. Consegue me ouvir? Perfeitamente. Vou ser rápido. O Emílio foi um dos nossos alunos mais aplicados e trabalhadores que a gente teve lá na faculdade e no Hospital de Clínicas. Eu tive muitas vezes interação com ele, porque eu via o comportamento dele, e isso sempre me atraiu, pessoas que têm um comportamento ético, moral, progressista, e uma pessoa que sempre está pronta para ajudar. Mas, mais do que isso, eu lembro quando ele se despediu de mim, quando ele terminou o curso, e vejo que eu sou um cirurgião e ele um clínico, aquilo me representou para mim. Eu disse uma frase para ele: Emílio, tu partes hoje para um florescimento de um cientista, e no futuro eu tenho certeza que eu vou te ver em momentos gloriosos. Pois ele, quando ele se estabeleceu com cuidados clínicos na clínica dele, ele cuidou da minha mãe, que tinha acima de 90 anos, e também fizemos consultas com ele, e ele cuidou dela por algum tempo. E foi muito importante compreender o nível de humanismo e dedicação que ele tem. Não me surpreende que ele esteja levando essa carreira. Emílio, meus cumprimentos, meu filho. Eu te tenho com uma das coisas mais gratas que a gente pode ter na faculdade. Seja muito feliz, meus cumprimentos, por essa extraordinária lição que nos desses hoje, pois, afinal de contas, aos 82 anos, sou certamente um daqueles velhinhos que apareceram no teu slide. Vou aguentando a vida, mas aprendi muito contigo. Obrigado. Querido professor Gilberto, muito obrigado pelas palavras. Senhor, né, e outras pessoas também, como o Samuel Freud também, eu devo minha vida de médico para os senhores, né?
professor Gilberto, eu agradeço pelas suas palavras, mas, como falei no começo, o que eu sou hoje não dependeu só também da minha família, mas também, principalmente, dos meus mestres como senhores. Então, eu agradeço muito, né? E eu queria dedicar tudo que eu falei, né, para todos como senhor, professor Gilberto, que contribuíram para que eu pudesse estar aqui hoje. Eu sou tremendamente grato, eternamente grato, e do fundo do coração agradeço a todos os senhores, e principalmente ao professor Gilberto, muito obrigado pelas palavras. Algum outro comentário? Dr. Germano Bonó. Depois, Menck inscrito. Dr. Moriguchi, eu gostei muito também, foi uma palestra admirável, gostei da sua forma. Eu lhe confesso duas coisas. Uma, recebo essa palestra mais como uma pessoa de idade, né, que está chegando aos 80 anos, né, que nem o Gilberto está lá, eu estou com 79 anos. Mas há uns anos atrás, há uns 20 e poucos anos atrás, portanto, no século passado, eu estive sou político militante, eu fui a Veranópolis também. E em Veranópolis eu fui surpreendido com as pessoas que me acompanhavam na política para dar uma chegada num clube de dança de terceira idade que tinha lá. E lá me fizeram dançar com as pessoas que, há 20 e poucos anos atrás, que eu achava já mais idosas, né? E aquilo foi um momento assim de reflexão, um momento relacionado com a dança, com o lazer, com a arte, né? Em que as pessoas, que me parece assim, curtiam muito lá. E me marcou muito. Queria, se ainda tivéssemos tempo, o presidente Lavinsky ainda teria um tempo, se pudesse falar um pouco sobre a arte e o lazer na terceira idade. Obrigado e parabéns, doutor Moriguchi. Muito obrigado pelo comentário. Realmente, assim, eu tive pouco tempo de falar sobre questão de lazer, né, e arte. É fundamental, professor. Eu tenho material sobre isso também, e os estudos mostram, né? E por isso que eu trouxe aquelas duas fotos do baile da longevidade que você participou. Eu também faço questão de, quando vou, né, agora não, mas antes da pandemia, sempre acertar o fim de semana que eu ia com o baile da longevidade. E para mim era um prazer dançar com todas as nonas, né? E hoje está provado, né, que isso é ótimo, ótimo essa questão do lazer, né? Essa questão do truco é uma coisa interessante, porque nos estudos do Blue Zones da Itália, eles têm um jogo semelhantes também, né? Os italianos adoram jogar, né? Apostar, jogar. É claro que não é dinheiro que eles apostam, mas é bem interessante essa motivação do lazer e também da arte, porque o que as nonas adoram, né? E inclusive uma das nonas que participa do nosso grupo tem uma rede hoje de congelados, que é a Voineri, né? Essa arte da cozinha italiana, né? E você sabe muito bem que a gente come super bem quando vai para Veranópolis, né? As famílias convidam, a gente come super bem. E acho que essa iniciativa do Voineri é uma prova disso. Então, essa arte também de fazer as coisas com carinho, com dedicação e com perfeição, tudo isso são componentes que certamente estão relacionados com longevidade. Obrigado pela pergunta, professor. Dr. Menck. Dr. Menck, o senhor pode fazer uso da palavra? O acadêmico Menck hoje está com uma internet claudicante. Quem sabe o doutor... Professor Moriguchi, está pronto. me ouvindo? Aos trancos e barrancos, presidente Menck. Alô? Alô? Professor Moriguchi, orgulho institucional. Alô? Estamos ver ouvindo. o seu orgulho institucional com relação ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que foi a minha casa durante quase 50 anos. Essa é a primeira observação. A segunda é que eu também fiquei feliz em ver aquele slide que o senhor mostrou
sobre o povo de eu, assim como o acadêmico Sérgio, eu estive lá na década de 90, num sábado à tarde, naquele mesmo salão, lotado de pessoas idosas, para falar sobre prevenção do câncer de mama. E me impressionou muitíssimo o interesse, as perguntas instigantes daquela população e claro, né, professor? Bom, e nas suas futuras apresentações, eu recomendo que o senhor inclua ali naqueles slides de fatores de longevidade a Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, porque aqui, prezado professor, nós temos um bom lugar para se envelhecer. E é verdade, nós aqui crescemos e aumentamos a nossa cultura em sapiência, compartilhamos com mais jovens. Então, a nossa Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina é um fator também de longevidade. E não perdemos nenhum, professor Moriguchi, até o momento, para o Covid-19. Muito obrigado. Professor Menck, muito obrigado pelos seus comentários. Muito obrigado. Obrigado. O Manfroy pediu a palavra. Tem que ligar o som, Manfroy. Liga o som, Manfroy. Sim, sim. Agora. É um prazer muito grande revê-lo, Emílio Moriguchi, professor Emílio Moriguchi, revê-lo, reencontrá-lo. E vendo a sua apresentação, foi uma viagem que eu fiz através dos tempos. E você me acompanhou nessa viagem por muitos anos. Então, eu devo te dizer que aqui dessas pessoas, eu não vi todas ainda hoje, mas eu certamente sou mais velho, presente. Eu tenho 84 anos. Eu acho que devemos incluir na sua tabela a palavra esperança. A esperança de um velho encontrar, ter o prazer de ver o que eu vi hoje. Um ex-aluno que consegue fazer uma síntese da ciência, do que a ciência descobriu, desde Framian, 74, até hoje, em benefício do homem. Então, nos seus slides, que o senhor coloca como a atividade social, o bem-estar social, a caminhada, etc., etc., tudo isso está baseado em trabalho que outros pesquisadores já demonstraram da importância. E, ultimamente, a parte espiritual. Então, não faltou nada na sua apresentação, como nunca faltou na sua vida comigo. Tenho a impressão que não tem nenhum professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Pontifícia Universidade Católica, onde o senhor trabalhou também, que não tenha a mesma impressão como afável pessoa, amiga, cientista, social, com compromisso social. Esse eu definiria o Emílio Moriguchi. Muito obrigado e revê-lo. Professor Manfroy, muito obrigado. O senhor sabe muito bem, né, que o senhor contribuiu muito para a minha formação. O senhor sabe que eu tenho um viés cardiológico, né? Então, muito obrigado, professor Manfroy, pelas suas palavras. E eu concordo, eu vou inserir a palavra esperança, né, que eu falei, mas não está expressa ali. Eu vou inserir, sim, professor. Muito obrigado. Nós estamos ainda... Doutora Temes, a acadêmica Temes quer falar. Eu só queria anunciar que o Fernando ainda está presente na sala. Se alguém quiser tirar alguma dúvida ou fazer um comentário, que tire proveito disso, que é uma boa oportunidade. Professora Temes, por favor. Posso falar? Sem dúvida. Moriguchi, adorei a tua palestra, achei muito bonita, esperança. Eu estou quase regulando de idade com o Manfroy, ele está com 84, eu estou com 83, então é um assunto que, evidentemente, tem meu maior interesse. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, é a seguinte: no decorrer de toda essa tua trajetória de vida tão bonita, dedicada a essa Ikigai, eu te pergunto o seguinte: como é que tu estás vendo,
se houve alguma modificação no que hoje se chama etarismo. Etarismo é o preconceito contra os idosos, que é ainda muito latente, né? Ou talvez até mais latente nos dias atuais. Em resumo, como é que tu vês no dia atual etarismo? Olha, professora Temes, muito obrigado. A senhora também me ensinou muito, né? Então, eu lhe agradeço também. A senhora tem parte da minha formação. Etarismo é um grande problema, professora. É um grande problema. A gente sabe que a OMS está querendo mudar no CID-11 e colocar a velhice como doença, uma barbaridade, né? Então, eu tenho participado muito dessa discussão a nível internacional. E eu fui me dar conta, eu não sabia por que que o OMS queria botar velhice como doença, eu não tinha entendido por quê. E agora eu sei, através das discussões, ouvindo de outras pessoas, que foi uma pressão sociopolítica e econômica, porque se botar velhice como doença, várias coisas podem ser cobradas por empresas e próprio governo, né? E também restringidas, porque no momento que velhice passa a ser doença, várias coisas podem ser impedidas, né? Então, infelizmente, eu vejo, né, como várias coisas no mundo, que essa pressão econômica, política, pode acabar fazendo muito mal para todos nós, para cada um de nós, né? Claro que velhice não é doença, né? Nós estamos envelhecendo e velhice não é doença, é uma coisa normal, como assim como crescimento é fisiológico, é normal. Então, eu estou dentro de um grupo que estamos lutando contra a inserção da velhice no CID-11 como doença, e provavelmente nós vamos conseguir, porque muitas pessoas, agora, infelizmente, como acontece em outras instâncias também, a pressão econômica dentro do OMS para colocar a velhice como doença é uma coisa incrível. E eu fiquei muito triste, chateado, porque são várias empresas de seguro, de saúde e países, né, que têm interesse em colocar a velhice como doença para que isso possa ser taxado ou possa limitar a atividade ou a cobrança de algumas coisas da faixa etária geriátrica. Então, etarismo é um preconceito muito ruim, né, que está assim no cenário mundial. E, infelizmente, por trás disso tem muito interesse econômico político, infelizmente. E estamos batalhando muito contra isso. Obrigado pela pergunta, professora. Muito obrigada. Doutor Sérgio, gostaria de falar? Sim, sim. Eu gostaria também de incluir nesse debate o doutor Fernando Gershman e perguntaria a ele, né, citaste, Fernando, puxando também o assado para o meu fogo, né? Citaste o assunto do tabagismo, né? E eu quero citar o do alcoolismo, né? O consumo excessivo nem sempre percebido, né? Que também depois, doutor Emílio, vai impactar lá nos nossos velhinhos de Veranópolis. Uma coisa é o vinho comedido, outra coisa é o vinho exagerado, né? Então, eu queria que vocês dois tivessem a oportunidade de falar sobre isso. Obrigado. A questão da bebida alcoólica, se a gente pegar os estudos que tem sobre o assunto, eu acho que a nível de mudança de estilo de vida, o que a gente tem de melhor a nível de evidência científica são os ensaios clínicos com a dieta mediterrânea, que tem um profundo impacto em termos de redução de doença cardiovascular, de câncer e de progressão de déficit cognitivo ao longo do tempo, especialmente Alzheimer. A gente tem vários dados sugerindo isso. Os melhores dados são no estudo chamado PREDIMED, que é um estudo espanhol, e nesse estudo se comparou, então, uma dieta mediterrânea associado a óleo de oliva extra virgem. Então, as pessoas tinham que consumir 50 ml de óleo de oliva extra virgem por dia, seja o óleo de oliva consumido no cozimento ou a nível de tempero de saladas ou outros alimentos. Ou um outro braço em que as pessoas eram suplementadas com oleaginosas, né, nozes, castanhas, numa quantidade de ao redor de 30 a 45 gramas por dia, versus uma dieta que não era mediterrânea. E nesse estudo se demonstrou realmente uma redução de impacto de doença cardiovascular, de prevenção importante de diabetes, de redução de câncer de mama em subanálises
e também de redução de progressão para déficit cognitivo ao longo do tempo significativo. Nessa dieta mediterrânea, dentre os componentes da dieta, e havia um score que se fazia para ver se a pessoa estava aderente ou não, ela tinha que atingir 14 pontos no score, mas se ela atingisse 10 pontos, era considerada aderente à dieta. Dentre os itens que havia, era o consumo de 7 cálices de vinho por semana. Que poderia ser, eles eram orientados a tomar 1 cálice por dia, mas as pessoas que não consumiam esse cálice, elas poderiam tomar no lugar suco de uva. Então, poderia ser o suco de uva ou o cálice, um dos dois poderiam ser benéficos. Isso não quer dizer que a gente tem que recomendar as pessoas beberem vinho, mas aquelas que tomam vinho com moderação, nessa quantidade, isso poderia eventualmente ser aceito como algo benéfico a nível de saúde, porque o vinho, aparentemente, tem uma série de componentes dentro dele que podem fazer bem a nível de antioxidantes, a nível de bloquear processo da aterosclerose e também de modular a coagulação sanguínea, né? E nesse sentido, aparentemente, tem algum benefício se tomado em pequena quantidade. Mas quando a gente começa a tomar ele em doses maiores do que 15 gramas por dia para mulheres e 30 gramas por dia para homens, né? Então aí eles começam a ter um malefício significativo, começando aí pela hipertensão, né? E também por lesão, né, hepática, entre outras questões, e até alteração da arquitetura do sono, que é algo que é muito importante na gênese de uma série de doenças, incluindo as doenças metabólicas. Posso continuar, Fernando? Claro. Tá. Não, só complementando, Fernando, é exatamente isso. Eu vou falar de Veranópolis, né? A gente tem feito esse estudo porque um dos aspectos que sempre nós questionaram e me questionava era a questão do consumo de vinho, né? E realmente, assim, os idosos longevos de Veranópolis, eles geralmente, né, os idosos fazem vinho em casa, né? E esse vinho Isabela, né? Que é um vinho que não é comercial. E a gente foi, ao longo desse tempo, fazendo pesquisa e corrigindo sempre para outros fatores de confusão, ou seja, o que vem junto, comparando, e nós temos estudos comparativos com o município de Bento Gonçalves, que a gente tem vários dados também, que nós tivemos vários mestrandos e doutorandos que fizeram estudo comparativo com Bento, e o que nós constatamos foi que, além da ingestão moderada, como o professor Fernando falou, da quantidade moderada de vinho ao longo dos dias nas refeições, né? Que quem consumia vinho tinha outros hábitos de vida mais saudáveis, como alimentação mais saudável, mais atividade física, ou seja, e quando a gente corrigia para outros fatores saudáveis juntos, né, quase ficava diluído o efeito que seria o hábito, né, de ingerir quantidade moderada de vinho. E mais recentemente, agora não me lembro quantos anos atrás, tem um estudo escandinavo que mostra exatamente isso, né, que compara os bebedores de vinho com o bebedor de cerveja e de destilados, que eles fazem essa comparação do estilo de vida que acompanha os bebedores de vinho moderados e de outras bebidas alcoólicas. Então, no caso de Veranópolis, realmente sim, ela tem relação com longevidade, mas sempre acompanhados de estilo de vida mais saudável. Fernando, está me ouvindo? Estou. Na minha área, o hiperinsulinismo com euglicemia, que consideramos pré-diabetes, é o vetor para a maior parte dos sintomas otológicos de vertigem, inclusive Meniere. Eu tenho muitos estudos demonstrando isso em animais, inclusive. E qual é a conduta que vocês têm para os pré-diabéticos? Então, o pré-diabético é uma área que eu gosto muito. Eu tenho um laboratório de pré-diabetes e metabólica no Clínicas, que eu coordeno, e boa parte da minha formação de pesquisa foi realizado com prevenção do diabetes e fisiopatogênese do diabetes. O pré-diabetes se insere muito nesse modelo, né, de estudo. Então, assim, o pré-diabetes, há estudos demonstrando que as pessoas com pré-diabetes têm um pequeno risco, embora significativo, de doença cardiovascular e
doença microvascular em relação à população geral. Se a gente pegar no âmbito, né, de uma população adulta, ao redor, nós temos uma ideia, ao redor de 30% a 40% da população brasileira tem pré-diabetes adultos. Se a gente fizer a curva glicêmica e dosar a hemoglobina glicada. Então, quando a gente pega um número gigante de pessoas que têm pré-diabetes no Brasil e a gente adiciona um risco pequeno de doença cardiovascular, o impacto da doença pelo número de pessoas que estão associadas a ela acaba sendo gigante, né? E os estudos demonstram que se a gente fizer uma mudança de estilo de vida nas pessoas que têm, especificamente as pessoas que têm sobrepeso, obesidade, pré-diabetes, e eu gostaria aqui de ressaltar que pré-diabetes a gente tem quando a gente tem uma glicose 100 ou mais, até 125, na curva glicêmica, um valor 2 horas após a sobrecarga de glicose entre 140 e 199, ou uma hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4. Qualquer um desses critérios e uma dosagem é suficiente para nós definirmos o pré-diabetes. Então, qualquer um desses critérios associado a sobrepeso e obesidade, no momento que a gente consegue organizar uma mudança de estilo de vida, em que a pessoa tente almejar perder peso, fazendo 2 horas e meia de caminhada ou algum outro exercício de ritmo intenso por semana, e quando a gente fala moderado, ritmo moderado, o parâmetro é o seguinte, o paciente não consegue cantar, mas consegue falar. Isso é ritmo moderado, quando faz atividade física. Faz uma dieta em que ocorre uma redução de peso de ao redor de 5 a 7% do peso, isso reduz de maneira muito significativa a progressão para a diabetes. Atualmente a isso, existe o benefício do uso da metformina em alguns subtipos, algum perfil de pessoas com pré-diabetes para bloquear a progressão para a diabetes. Quais são essas pessoas? Aqui é a população com menos de 60 anos de idade, mulheres que tiveram história de diabetes gestacional e aquelas pessoas que tiveram um índice de massa corporal, que tem um índice de massa corporal acima de 35. Essas pessoas têm algum benefício tão bom como mudança de estilo de vida para a progressão de diabetes. No caso da doença metabólica do ouvido interno, a gente adiciona ainda uma alimentação com baixo índice glicêmico, mais pobre em carboidratos e rica em fibras, porque isso faz com que a gente tente diminuir o impacto do hiperinsulinismo após a alimentação, que vai alterar, né, os transportadores de sódio, né, e todos os transportadores que o ouvido interno e a cóclea especificamente são ricas, que a gente sabe que afetam e acabam causando a vertigem e tinnitus associados. Excelente. Para nós que pegamos antes do diabetes esses pacientes por zumbido, vertigem e surdez progressiva, temos uma casuística grande e, ao interromper com orientações que tu desse maravilhosamente, eles reduzem a chance de Almenier, que nós operamos 15%, hoje não chega a 3%, porque reduz a grandeza do processo. Obrigado. E eu já aproveito para fazer uma pergunta ao professor Moriguchi, que é o seguinte: eu despertei, já falei nos corredores do clínico, o senhor, sobre isso, eu me despertou uma curiosidade dos pacientes com quase ou com 100 anos ou mais. E a gente, na especialidade, pega muito dessa gente. E até criei, empiricamente, para brincadeira, 6 M's que estariam dentro desse enfoque. Mas o principal, eu gostaria de saber se o senhor concorda, que é mais longevo aquela pessoa menos reativa, o manso, que eu digo, aquela pessoa que não é reativo a pequenos estímulos, a pequenos problemas, e isso se vê muito no interior, as pessoas que coincidem com a sua descrição, que são pessoas, vamos dizer assim, que levam tudo leve, sem muita... jogam mais dama do que xadrez, vamos assim dizer. Então, o senhor concorda que isso teria um papel ou é uma coisa empírica que a gente pôs no meio disso, mas, né, eu até enriqueceria, começou essa curiosidade de um professor meu no exterior, viveu 106 anos, meu pai 100 anos, e aí comecei a olhar o perfil,
e tudo coincide com o que o senhor falou. Mas a personalidade da pessoa, de ver tudo com otimismo, tudo com menos agressividade, me parece que é um fator. Só queria saber se isso tem peso ou não. Professor, muito obrigado pela pergunta. Eu também não pude falar. Nós temos, sim, e o que o senhor fala é verdade. Nós temos vários estudos na área de espiritualidade, e atualmente essa área de espiritualidade está bastante avançada. E nesse momento eu sou, por acaso, o presidente do grupo de estudos de espiritualidade da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Nós temos, sim, evidências e estudos que mostram, né, que quem tem personalidade tipo A, né, que são os mais competitivos, mais críticos, né, com menos capacidade de perdoar, essas pessoas têm mais doenças cardiovasculares e menor expectativa de vida. E quem tem, isso são estudos bem interessantes, medidos com escalas validadas de capacidade de perdoar, né? De escala de rancor também. Quem não tem rancor, quem tem capacidade de perdoar, e quem tem, principalmente na escala de gratidão, pontua mais alto, são as pessoas que têm menos doenças cardiovasculares e são mais longevos. Então, o que você tem o conceito que você colocou é bem certo, é isso mesmo. Isso está cada vez mais claro. Pela ordem... O Dr. Moriguchi aceitou, porque, claro, que eu não tenho essa vivência e me alegra muito ter recebido hoje esse nível de informações. Eu não sei se tem mais alguma Tem o acadêmico Paulo Prats e a acadêmica Ana Menezes, pela ordem. Então, acadêmico Prats, por favor. Não vou cumprimentar o doutor Moriguchi, porque todos já cumprimentaram, né? Só quero dizer para ele que eu saio daqui mais tranquilo com meus 81 anos. Mas o que eu queria lhe dizer é o seguinte, sobre considerar a velhice como uma doença. Eu assisti uma palestra, deve fazendo 20 anos, no fim da vida, do Dr. Christian Barnard. O Dr. Christian Barnard, no fim da vida, se dedicou à medicina estética, o senhor sabe, né? E ele falou nessa palestra, ele falou o conceito de velhice como doença, né, que ele não concordava. E eu achei interessante, porque, de uma maneira geral, um médico menos orientado, aquilo que o senhor falou da artrose, né, ou de outras doenças, a perda de memória, e vai no médico, não, isso é da idade. E, então, isso sim, não é da idade, isso é doença. Né? Faz parte do envelhecimento, faz parte, mas pode ser tratado. E como ele estava se dedicando à medicina estética, ele disse, inclusive, assim, o cabelo branco, as rugas, tudo pode ser tratado. Né? Claro, o homem fica meio feio com o cabelo castanho, né? Mas as mulheres pintam o cabelo e tratam as rugas, que eu acho que é um direito que tem, porque isso aí não é da velhice, isso aí é doença. Então, eu acho assim que isso que o senhor falou é muito importante. Velhice não é doença, mas as alterações que acompanham a velhice podem ser consideradas doenças e serem tratadas. O senhor concorda? Obrigado. Sim, a velhice pode facilitar o surgimento de doenças crônicas, né? Então, assim, nós falamos de doenças relacionadas ao envelhecimento, mas eu concordo, a velhice não é doença, né? Mas que aumenta a possibilidade, risco por acúmulo de temporal de fator de risco, as doenças, sim, isso é verdade, professor, é o que você colocou, é verdade. Acadêmica Ana Menezes. Bom, parabéns também aos palestrantes, foi uma manhã maravilhosa. Professor Lavinsky, presidente, está de parabéns, aliás, todos nós. Eu tenho uma pergunta ao Fernando, e Fernando, por favor, é uma pergunta... Esquece que eu sou médica, é uma pergunta de uma pessoa totalmente leiga sobre diabetes, mas que convivo, vejo amigos com diabetes, familiares com diabetes, e o que eu queria perguntar especificamente para ti, Fernando, é o seguinte, eu tenho ouvido muito diabéticos em uso dessas medicações novas, e desculpe se eu uso um nome aqui comercial de Victoza, até porque eu não conheço muitos outros nomes, e pessoas que têm abandonado, digamos assim,
essa medicação e que cada um relata uma razão. E eu vejo que por trás de muitos vem aquela coisa assim, não, eu não aguento mais, eu não posso mais com enjoo, com o mal-estar, eu não posso olhar para a injeção. Então, assim, isso é uma observação, como eu estou te dizendo, de leiga, e com outras pessoas que também são leigas, não são médicos, mas acaba que o médico suspende a medicação. Tu poderias comentar alguma coisa sobre isso, Fernando? Desculpe a hora, não sei, professor Lavis, que estou meio atrasada aqui, mas... As perguntas nós não temos limite. Tá bem. De preferência, ao meio-dia, nós irmos almoçar. Mas... Ótimo. Obrigado, acadêmico Ana Menezes, pela pergunta. Na verdade, a tua pergunta é muito relevante. Eu não tive tempo para falar na apresentação e foi bom tu teres trazido para a discussão. Os análogos de LP1, entre eles o Victoza, eles têm um efeito colateral, principalmente os efeitos gastrointestinais, né? Principalmente enjoo, uma alteração do hábito intestinal, que pode ser ou diarreia ou constipação, e sensação de pirose, porque eles agem sobre o estômago, e um dos mecanismos pelos quais eles causam perda de peso é porque eles causam uma sensação de saciedade precoce. O mecanismo esse envolvido através de um bloqueio da ativação da fome no hipotálamo, que é o grande órgão nosso de regulação da fome, e por aumento da expressão de genes que regulam a saciedade também no hipotálamo, mas também causa uma sensação eventual de gastroparesia no estômago, né? Principalmente no início do tratamento, esse risco é maior, chegando a ser ao redor de 30% essa sensação de enjoo que pode acontecer. Então, o que nós devemos fazer desde o início é esclarecer para o paciente que eles podem ter enjoo, constipação, ou diarreia, ou azia, e que a gente vai começar com uma dose baixa e vai aumentando a dose progressivamente à medida que eles vão tolerando, né? Eu, usualmente, inclusive, adiciono junto já na prescrição o Vonal, porque se eventualmente o paciente não me encontra, né, não consegue entrar em contato comigo, eu já deixo o Vonal prescrito para que, caso tenha algum enjoo, ele possa utilizar a medicação. Eu tive pacientes realmente com efeitos colaterais mais importantes, mas eles são menos usuais, sim, tá? Eu já tive paciente tive agora recentemente um paciente que desenvolveu constipação, mas ele parou de vir nas consultas, ele vinha um pouco nas consultas, vem daqui a um mês para ver como é que tu tá. Ele acaba vindo 6 meses depois, e ele estava constipado há algum tempo, ele não relacionou ao uso da semaglutida, que é a medicação que eu dei para ele. Ele usa múltiplas medicações, então mais uma razão pela qual ele não associou, e chegou com a constipação a desenvolver hérnia inguinal, tá? De tanto esforço abdominal que ele teve. Mas é uma minoria dos casos, de maneira geral. A gente eventualmente conduz a um dos análogos de LP1 e o paciente não tolera bem, a gente pode tentar trocar para outro e eventualmente acontece de o paciente tolerar bem. A maioria dos pacientes acaba tolerando muito bem, mas tem uma minoria que realmente acontece isso que tu falasse. E a gente tem que suspender as medicações, não tem solução, mas é uma minoria dos pacientes que eu tenho observado que isso acontece. Eu só queria adicionar um comentário em relação ao professor Emílio, que em relação àquela pergunta, né, da questão do humor, da felicidade, a Carolina Kramer, que foi nossa residente do Serviço de Endocrinologia, hoje é professora de diabetes e endocrinologia da Universidade de Toronto, nos deu uma aula agora, semana, e ela mostrou uma meta-análise mostrando que pessoas que têm melhor humor têm uma expectativa de vida 20 a 30%, o risco de morrer de doença cardiovascular 20 a 30% menor do que as pessoas que não têm. E ela mesma realizou uma meta-análise, ela é super expert em meta-análise, publicou na Circulation, que é uma revista muito impactante, demonstrando que quem tem cachorros também tem menor risco de doença cardiovascular. E ela ajustou para uma série de fatores de risco. Aparentemente, a interação do homem com o cachorro é bem benéfica para a nossa saúde cardiovascular e mental. Interessante. Bem, eu acho que, como não tem mais perguntas, quero agradecer aos palestrantes, aos nossos diretores que apresentaram. Nós estamos premiados. No mês passado, tivemos o governador nessa reunião, o doutor Fernando, o professor Moriguchi, e, portanto, cada vez se torna mais
difícil é manter esse patamar e vamos fazer esse esforço, não é, doutor Sérgio? Perfeitamente. E vamos procurar chegar à excelência, que é a ambição de todos nós. Todos um bom fim de semana e estejamos juntos dentro de um mês. Um abraço.